meu povo e minha pova, tudo bem com vocês? Gente, há quanto tempo e quantas mudanças aconteceram assim durante esse tempo. Quando eu digo mudanças principalmente internas com relação a mim. E hoje é sobre esse o vídeo que eu vou falar sobre as minhas mudanças internas, de planejamento, de coisas. E eu espero que essa minha mudança desperte sempre o melhor de mim, a minha melhor versão, e que sirva pra mim pra ajudar, pra quem se identificar, ou pra quem estiver também passando ou passou por essa fase também, que sirva também pra ajudar. E é sobre isso, gente, que eu vou falar. Primeiramente, eu queria falar, aconteceram muitas coisas, né, que fizeram eu ter essa mudança de planejamento também no canal. Eu vim também deixar avisado, né, que o canal vai sofrer uma grande mudança. Algumas coisas vão permanecer, outras eu vou modificar. Primeiramente, desde sempre, como vocês sabem, eu sempre gravei vídeos de dança, vídeos de canto, vídeos ligados à arte, porque esse era o meu sonho de crescer artisticamente falando, porque eu amo a dança, tudo. Esses são os meus sonhos, digamos assim, físicos, né? Físicos. Porém, eu moro numa cidade, né, onde não tem muita oportunidade e tal, mas tudo bem. Isso não vem ao caso, porque assim, essa minha parte de dança, de canto, eu vou deixar pra hobby, pra mim, sabe? Uma coisa, e até melhor assim pra mim, porque é o meu hobby de desestresse, sabe? E não ter se tornado profissional, tudo Deus sabe de todas as coisas. Então eu vim conversando muito com Deus sobre isso, sobre minha carreira, sobre tudo, na verdade. E eu decidi, eu senti no meu coração que eu tenho que reservar essa parte de dança, de canto pra mim mesmo, como hobby, porque tava tomando muito meu tempo. E aqui na minha cidade não tem, né, muitas oportunidades, exige muito financeiro e exige também uma mudança e tal. E também é uma coisa que eu amo, mas que eu sinto que não é o meu caminho. Então eu decidi, né, reservar essa parte pra mim. Talvez eu continue gravando alguns vídeos lá, esporadicamente, mas aqui eu vou transformar o canal mais em vlogs e principalmente voltados assim às minhas reflexões. O Patrícias da Vida de Emma também vai continuar, mas vai ficar mais voltado, tipo, eu vou continuar gravando esse quadro, mas também vou gravar mais sobre reflexões, sobre vlogs e por aí vai. Espero que vocês gostem dessa mudança. Eu acho que desde o início isso sempre acho que esteve no meu coração, porém, como eu gostava da parte da dança também e do canto e tal, eu ampliei muito nessa parte aqui, mas agora é como se eu sentisse no meu coração que eu tivesse que falar mais, expor mais o meu interior. E essa parte do sonho, né, essa parte física, digamos assim, né, eu guardar pra mim como hobby. Até porque a carreira artística, a gente fica muito exposto, né, de todas as formas. E é bem complicado isso. Mas principalmente porque eu sinto no meu coração mesmo que eu preciso falar mais. Então, gente, aí vocês me perguntam assim, sim, Emily, mas o que vai acontecer? Que levou você a ter essa reflexão? Vou tentar explicar tudo de forma bem entendida, digamos assim, bem clara, mesmo que às vezes porque é tanta coisa e eu tenho dificuldade de organizar, sabe, manter uma linha de raciocínio, mas espero que vocês entendam, assim, né, a essência. Bom, pra quem não sabe, eu nunca falei essa parte, eu acho, nunca cheguei a falar nessa parte. Mas desde que eu me entendo por gente, desde muito pequenininha, eu sempre fui muito sensível. Bom, muitas pessoas chamam de
as pessoas de sensitivas, outras de médiums, essas coisas assim. Eu sempre fui muito sensível. Porém, lado a lado da minha sensibilidade, eu sempre tive muito medo. E aí, isso meio que... medos e fugas, né? Medo e fuga, né? Sabe? Tanto medo do que eu via, do que eu sentia, quanto medo também de ser taxada como louca e não sei o que, blá blá blá. Então isso fez com que... bloqueio espiritual. Isso me bloqueou muito. Porém, eu digo que foi necessário. Faz parte do meu processo. Tem gente que se desbloqueia mais rápido, tem gente que se desbloqueia mais devagar, tem gente que nem chega a se desbloquear aqui, mas pelos meus, digamos assim, experiências de estudo, sonhos, por aí vai. Tem gente que nem desbloqueia aqui, mas desbloqueia na outra vida e tal. Primeiramente, eu queria deixar claro que eu não tô aqui com o intuito de, sei lá, fazer a cabeça de ninguém, religiosamente falando, respeito a todas as religiões, mas eu vou deixar claro as minhas experiências, entendeu? As minhas experiências. E assim, desde muito pequena, eu sempre fui muito sensível, sempre via assim, vultos, tinha sonhos bem fortes, pesadelos, muitos pesadelos, e quanto mais medo eu tinha, maior ficava o pesadelo. Eu sempre tive também muitos avisos, só que sempre fui muito embaralhada, sabe? Também é bem complicado quando a gente tá conciliar, né? Carne, espírito, é muito complicado, assim, quando você não busca entender, né, interiormente, mas buscar entender mesmo, não só superficialmente, assim. Graças a Deus eu tive pais maravilhosos que sempre me orientaram. Minha base foi católica, mas esse negócio de católico, evangélico e tal, isso são nomenclaturas. O que importa foi o que me ensinaram sobre Deus. Confiar em Deus, não temer, amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar o próximo. Por mais que muitas vezes no dia a dia a gente caia, né, no medo, nas ofensas, nas raivas, ansiedades. E assim, eu sempre tive muito problema, né, com medo, rancor e ansiedade. Esses são os meus calcanhares de Aquiles. Vaidades também, por aí vai, mas eu acho que meu pior é medo, ansiedade e rancor. Esses sempre foram os meus desafios. E o meu desafio também, por eu ser muito sensível, muitas vezes eu acabo captando muita coisa, sabe? Avisos, pressentimentos, energias, cargas. Então eu tenho dificuldade de separar o que é meu, o que não é, o que eu tô captando também do outro, fisicamente, da outra pessoa, ou do outro ser que está ao redor e derredor, né? Porque na Bíblia diz, né, que a Bíblia diz que o mal tá ao redor e o nosso derredor, né? Então a gente sempre tem que estar vigilante, orando e firme. Só que complicado é praticar em cima das tuas dificuldades, dos nossos desafios, né? Por exemplo, meu desafio é medo exacerbado, ansiedade, rancor e papapá. Então a gente sempre tem que estar vigilante do que a gente está deixando entrar. Sabe aquele negócio que diz que a gente não morre pelo que tá fora, mas pelo que a gente internaliza, engole? Então é tipo isso. E eu não tinha muito essa base, por exemplo, ia dormir ali com raiva de alguém, teve uma discussão ali e mas a gente acha que tá tudo bem, vai dormir, bum, vai eu dormir com uma ofensa no coração pra ver o que acontece. E eu não tinha essa base, sabe? Esse alerta. Então eu vivia tendo pesadelos, eu dormia também sempre com aquele com medo também de ter pesadelos. Convivi também muito tempo com ansiedade, né? Eu tenho muita
Eu tenho muita ansiedade, mas porque eu não sei, tipo, agora tá menos pior, mas sempre eu embolava tudo, sabe? O que é meu, o que não é, e juntava aquele negócio e vinha aquela ansiedade. E aí, junto com a ansiedade, vinha o medo do medo de ter ansiedade e medo da ansiedade. E ali eu ficava naquele embaralho. Então, quando a gente começa a buscar interiormente e querer entender, se entender profundamente em Deus, isso melhora tudo. Só que, para eu ter chegado nesse nível aqui, que é o 0,01%, por quê? Porque a gente sempre está em constante aprendizagem, porque o sábio dos sábios, né, é Deus. Então, constantemente a gente está aprendendo com Deus e com os irmãos também, né, gente? Os irmãos que eu digo próximo e os anjos. Eu vou explicar como é que eu cheguei nisso, sendo que, né, até um tempo atrás eu acho que eu gravei uns vídeos falando pra gente ter muito cuidado também, porque a gente deixa entrar com as crenças, com os pensamentos e tal. Mas eu falava e esquecia de quando vinha o desafio, digamos assim, né? Tipo assim, o rancor, digamos assim. Gente, tava bastante complicado. Por mais que eu sabia a palavra, mas eu me apegava à situação. E aí, foi aí que eu caí. Mas sabe aquele negócio que o que não mata fortalece? Que às vezes a gente precisa cair, chegar lá no fundo do poço pra gente entender? Não que agora eu esteja, como eu disse, não que agora eu esteja tipo, não, ainda sou muito falha ainda. E se eu não focar em Deus, gente, acho que na verdade todos nós, se não focarmos em Deus, o problema não é cair. O problema é você cair e ficar lá, entendeu? Na jaca e não refletir. E é esse entendimento que agora eu tenho. Porque eu tinha, tem que filtrar os pensamentos, a crença. Só que aí primeiro eu achava que era eu que ia tirar isso, não é? É Deus que tira. E você ora e você tem que deixar aberto para Deus fazer a obra. E você tem que desapegar das razões. Eu acho que eu já tinha falado isso nos vídeos anteriores, mas eu tava apegada muito a muitas razões tortuosas. Então aí caía legal. E agora eu tô conseguindo. Em nome de Jesus eu tô conseguindo, mesmo que eu caia, muitas vezes eu caia, mas eu já, pelo amor de Deus, meu pai me ajuda aqui, faça eu querer me desapegar dessas crenças, porque não é pra estar, ainda mais que quando eu durmo, vou explicar pra vocês. E assim, esse meu sumiço do canal foi porque eu caí muito espiritualmente e, obviamente, fisicamente. Porque assim, fisicamente eu tenho problemas de ouvido, eu tenho leve surdez, leve não, aumentou muito, né? Agora a minha surdez tá bem grande, que eu tô tendo que usar aparelho auditivo. Porém, essa minha surdez, entupimento, tontura, piora tudo quando o espiritual cai. Eu creio que tudo começa no espírito. Claro que tem muitas doenças, eu acredito, conversando com muitos dos meus familiares, com meus tios, irmãos de coração, a gente, né, refletindo, a gente chega a uma conclusão que existem muitas coisas que acontecem, muitas dificuldades, muitas doenças que vêm com um propósito. Nada vem por acaso, na verdade, né? Tudo vem com um propósito, mas tem muitas doenças que na verdade, tudo vem com um propósito. Tudo tem entendimento de Deus. Mas a gente pensa assim, meu Deus, que doença é essa? É porque é difícil. É difícil, mas não é impossível. Mas tem outras coisas que, por exemplo, a gente usou muito esse braço aqui, teve a tendinite, né? Tem muitas coisas que são físicas, porém, tudo que é no físico, eu creio, que piora ou é um reflexo do que tá dentro do nosso coração, né? Então, assim, de um tempo pra cá, eu fui diagnosticada com endometriose. Aí eu tenho problema no ouvido e teve outras questõezinhas também. E aí, só que assim, enquanto eu estava bem espiritualmente, eu conseguia levar... Ui, peraí, gente, o negócio caiu. O microfone foi-se embora. Eu conseguia levar de buenas.
Mas é claro que tem horas que realmente, às vezes, muitas vezes a gente despenca porque, gente, a gente tá em carne, a carne desgasta, fazer o quê? E os 30, né? Chegando nos 30, não tem pra onde correr. Mas eu creio que quando você tá firme espiritualmente, eu creio, tudo fica leve, sabe? Claro que as dores físicas são horríveis, doenças são horríveis, mas ficam mais horríveis ainda quando você não se apega em Deus e quando você passa por aquilo entendendo que é um castigo, uma lástima, ou só focando naquela doença, aquilo ganha uma proporção. Ou quando você tem alguma coisa no seu coração, que alguma razão tortuosa, você está se apegando a alguma coisa, que nem eu estava me apegando, a ansiedade, a rancores. É porque aconteceram muitas coisas aqui. Aconteceram, eu acho que eu cheguei a falar algumas situações que estavam pesando aqui dentro da minha família, né? Só que aí o que acontece não era pesada, a questão não é pesada. Tipo assim, por mais que bateram em muitos princípios e tal, mas assim, se você olhar com raiva, rancor, a coisa fica pior. Por mais que aconteceram coisas meio pesadinhas, assim, né? Só que se eu tivesse, talvez, não sei, não olhado de forma tão pesada, mas o problema é que na hora acontece, né? Aconteceu, eu pesei, aí, gente, foi uma bagaceira. Eu me entreguei muita raiva, rancor, a situação, fiquei, né? Mas eu orava, pedia discernimento de Deus, eu clamava todos os dias. Porém, eu clamava com uma mão e com a outra eu segurava minha razão. E aí, como é que Deus vai fazer alguma coisa, né? Só que aí entra a minha piora. Eu precisei cair mesmo. Claro, eu acho que eu caí mais espiritualmente, na verdade, do que fisicamente, porque bateu na minha ansiedade, que piorou meu ouvido, meu zumbido, tontura. Eu tive até umas crises parecendo com um labirintite. Eu nunca esqueci que eu fui lá pra casa da minha irmã de coração pra arejar um pouco minha cabeça. E aí eu acordei com tudo girando, gente, girando. Eu vomitei, a minha irmã me levou pro hospital e foi uma... Aí chegou lá os exames tudo normal, de primeiro momento, né? Aí quando eu me acalmava, a minha irmã falou assim, Emily, isso daí não é físico, porque físico não se acalma assim, sabe? Eu acho que isso aí é uma ansiedade muito grande, alguma coisa que tá guardando aí. Eu falei, pode ser. E assim, eu tava levando a vida muito pesada, tipo assim, ai, mais um dia, ai, essa família, tipo assim, bababá. E o problema não era a família, o problema era eu vendo as coisas como pesadas, sabe? Claro que tem muitas situações que são meio pesadinhas, mas se você olhar aquilo como mais pesado, você não olhar o lado bom que Deus te mostra, por exemplo, poxa, mesmo com os problemas, feliz quem tem uma família, poxa, mesmo com problema, feliz quem tem um teto. Então olhar as coisas boas, ser grato ao respirar, ao falar, entendeu? E focar, né, em Deus, que tudo vai bem, tudo vai bem. Por mais que tenha dias de... um leão por dia, né, digamos assim, mas se você escolher deitar no ar mais um dia, ai, que horror. Se você focar na dor, vai de arrasta. E eu fui de arrasta completamente, tipo assim, vomitei, parei no hospital várias vezes e assim, claro que tem coisinha do ouvido, tem coisinha da endometriose, teve uns outros probleminhas também que eu tive que tratar, mas nada muito grave, sabe? Ainda tô investigando se isso aqui não tem a ver com alguma coisa, sei lá, também, essa minha piora no ouvido não tem a ver, né, com algo mais, vou fazer uma ressonância. Mas até então, quando eu desapeguei daquele rancor, nossa, melhorou muito, sabe? E no tempo que eu tava guardando muito rancor, gente, eu nunca me esqueci. Foi assim, tontura veio master, vômito, e o pior foram os pesadelos, porque assim, como eu disse, né, eu sou sensível, então, na verdade todos nós somos sensíveis, né? Só que em mim bate assim, quando eu tô com alguma coisa, ou quando tem algum aviso de alguma coisa que vai acontecer, ou eu vejo luz, ou eu vejo sombras pretas, ou tipo, a alma, assim, sabe? Tipo, vejo em forma de pessoa também, mas em forma de pessoa é bem rápido. Porém, de um tempo pra cá,
consigo, tem vezes que eu vejo mesmo, mas depois some, sabe? Aí eu sei que é uma alma penada, sabe? Mas quando eu tô com alguma ofensa no meu coração, cedida a medos, ou quando tem algum aviso, eu vejo muito, e de forma feia, se eu tiver não, mas se eu não, tipo, de forma feia que eu digo assim, das duas formas eu vejo, só que quando eu estou sucumbida, digamos assim, às trevas, porque assim, eu descobri também o discernimento do Papai do Céu, e os meus titios, sempre refletindo na palavra, os meus titios e meus irmãos de coração me ensinaram, né? Que mesmo que você não faça parte de reuniões macabras, religiosas, aquela tipo de cultuando demônios, coisas assim, mesmo que você não faça pactos diretamente, tipo assim, com o seu físico, com a sua alma, sei lá, porém, quando você guarda uma ofensa no coração, é controlado pelos medos, pelas vaidades, luxúrias, você já está fazendo um pacto. Tipo, essa é a minha experiência, gente. Não tô dizendo assim que vocês têm um livre-arbítrio mas é como eu aprendi com as minhas experiências, e os meus tios também me explicando, primeiramente Deus, nos sonhos e tudo, porque eu guardei a ofensa no coração, eu sentia que eu estava sendo, como é que eu falo? Tomada, porque quando eu tava com meu coração em paz, e eu durmo e eu tenho algum pesadelo, o medo, ele não toma conta. As almas perdidas, que muita gente chama, que são chamadas de demônios, né? Eu chamo de almas perdidas que precisam de luz. Então, tipo, se eu dormir, gente, com aquela ofensa, quer dizer, se eu viver naquela ofensa, naquelas coisas, naquele lump de ansiedade, não sei o que, não filtrar os meus pensamentos, as minhas crenças, acreditando em coisas ruins, gente, já era. Na hora que eu vou dormir, o dia inteiro, na verdade, eu fico com aquela angústia, aquela depressão, ansiedade. E quando eu vou dormir, eu tenho sonhos macabros. E assim, mas aí você acorda e fica tudo bem. Fica pior ainda, porque quando eu primeiro sonho, né? Eu tenho um pesadelo com as próprias almas perdidas. Eu repreendendo no sonho, eu falo, mas tu repreende com uma mão e com a outra você me chama. Oi? Tipo assim, entendeu? Eles aparecem assim nos meus pesadelos. Eu disse, como assim? Eu não te chamei não sei o que. Mas você tá com raiva do fulano de tal. Mas você tá cedida à ansiedade. Então aqui eu tomo posse de você. Cara, quando ele falou isso, aí eu falei assim, não, eu não tô cedida a isso, não sei o que. E eu ainda discuto no pesadelo, dizendo que eu não, pra sair, e ele dizendo que eu não tenho moral pra falar, porque eu estou no caminho que não tá de luz. Por quê? Porque eu estou braba. Não é porque eu estou brava, mas porque eu estou sentada na brabeza. Se você ficar brava, você cair na tristeza, tudo bem, mas você permanecer nela é que é ruim. Que aí é que você, entendeu? Eu já tava assim, tendo os avisos, né? E aí, de repente, quando eu acordo, eu sinto a presença nas minhas costas, como se fosse sugando a minha alma. E aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que dar um jeito nisso. E quando eu caí também na tontura, que o quarto acordou girando, vomitando, eu sentindo umas presenças horríveis, e eu ficando com muito medo, porque eu sentia tapas, mordidas, pesadelos fortes, até que um dia, totalmente cansada, eu disse, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu não tô entendendo o que tá acontecendo, e pedindo discernimento, e orando, até que eu sonhei com um anjo, que me falou assim, Emily, fulano de tal, te pediu desculpa, e mesmo assim você continuou condenando. Aí eu falei, mas ele continua fazendo as coisas, não sei o que. Mas não é pra você julgar. Você não é Deus. Porque você tá julgando. Eu falei,
mas tá pisando no meu princípio. Você prefere falar com ofensa e sair dos caminhos de Deus, segurando essas razões, ou você prefere largar tudo, orgulho, tudo, sabe? Ah, tá pisando no meu calo, tipo, você usa a autoridade de Deus, mas você, tipo assim, aqui não, meu irmão, calma, né? Não gostei disso. Pontuar as coisas, mas não pontuar com ira, com tipo, você fez isso, indignado. Quando você se indigna, o anjo me falou, né? O anjo me falou. Quando você se indigna, você cai, porque você cai no julgamento. Quem é você para julgar? Você também comete falhas, tipo, mas eu não traio no relacionamento, eu não falo esse tipo de coisa para as pessoas, mas você fala outra sem querer, mas você fala, ou você faz isso, não sei o que. Ele foi me mostrando, tipo, não existe pecado maior ou pior. Quando a gente cai na indignação e cai... Gente, eu fiquei morrendo de vergonha, porque o anjo teve que vir no meu sonho pra falar o que é óbvio, que já tá dentro da gente. E quando eu era pequena, eu praticava isso muito bem, sabe? Esse negócio de sempre compreender que cada um tem sua visão, que cada um... Sabe aquele negócio de política, crença e religião ninguém discute? Então, e tipo assim, eu sempre procurei também entender por que o outro... O jeito de cada um, sabe? Sem ficar colocando em balanço. Só que eu engolia também, né? Tipo assim... O ruim é que eu não pontuava, deixava todo mundo me esbufetar, e também não é assim. É você usar a sabedoria de Deus e falar, e aqui não, tá? Eu respeito a sua opinião, respeito a sua, como é que fala? O seu jeito, mas não pisa, tipo assim, não sai, tipo assim, pisando em cima de mim também. Mas não falar isso com uma ofensa, tipo, você que pisa, não. Ei, meu irmão, aqui não, tá? Tipo assim, mas sem discutir, sem nada, usando a palavra de Deus. Pronto, a autoridade que Deus deu, pronto. Não precisa de nada, tipo assim, entender que também tem gente que tem seres que são mais geniosos e tal. E tá tudo bem, porque nós também somos em áreas diferentes, intensidades diferentes, mas todo mundo é igual, todo mundo, sem julgamento, entendeu? E aí o anjo veio com essa passagem pra mim. E aí eu, caraca, eu tenho que parar com isso. Mas, gente, é extremamente difícil, assim, quando você tá cedido às crenças trevosas e enganosas, é muito difícil, porque a gente fica assim, mas aí, se não peitar, vão passar por cima de mim. Tá, que passa, eu quero a minha paz espiritual. Não me matando, tudo bem, pode passar 300 vezes. Não me matando, não me batendo... tá tudo bem, sabe? E sempre focar no lado bom das pessoas. Porque assim como a gente tem nossas falhas, a gente tem o nosso lado bom e tá tudo bem, tá todo mundo em processo. Deixa a vida me levar. Não, deixa Deus nos salvar, né? Deus leva eu. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem, entendeu? Vamos viver assim. Mas claro, mas você fala isso, mas na prática é difícil. É difícil. Mas só é difícil quando você tá alimentando as crenças mundanas. Tipo assim, sabe aquela crença de que... Nossa, tem várias crenças no mundo, tipo, se não dar uma porrada aqui, vão passar por cima de mim, ou se você deixar passar, você é besta, não sei o que. Não, gente. Paz espiritual, energia, você tem que acumular o coração, nosso coração, a nossa essência é de luz e amor. Se você não cultiva essa essência na sua alma, que é a consciência, a mente... Já era, você sucumbida pelas trevas. É isso que o anjo quis me falar. Quer dizer, me falou. Gente, eu acordei. Peguei o capacete, a couraça de Deus, vesti. Quer dizer, estou vestindo, porque a gente veste diariamente. Não importa quantas vezes a gente cai, né? A gente tem que vestir. Eu falei, não, tem que acabar com isso agora. Então, aos pouquinhos, fui orando, pedindo, meditando na palavra do Senhor. E procurando ver tudo que é positivo, sendo mais grata. Ainda estou todo dia, gente, é um trabalho, gratidão e amor diariamente. Desde eu acordar com aquele pensamento de mais um dia, não, poxa, mais um dia que eu tô aqui respirando, mais um dia que Deus me deu a oportunidade de recomeçar. Caiu, nossa, peraí, eu caí, errei, feio, mas Deus tá aqui, e só de eu estar respirando, de eu estar com a minha consciência ligada, isso significa que Deus
enquanto há vida, há esperança. Deus está me dando uma nova oportunidade de recomeço. E, gente, como eu disse, é bastante complicado. A gente cai muitas vezes, mas o ruim não é cair. O ruim é ficar lá, permanecer, entendeu? Então, a partir desse dia que eu tive esse sonho, eu comecei a filtrar mais meus pensamentos e tal. Não digo assim que eu continuo com as lutas, continuo sentindo muitas... Diariamente eu sinto angústias, medos e ansiedades. Só que agora eu não deixo ela me dominar. Como é não deixar me dominar? Veio o pensamento ruim, pede sabedoria de Deus. Opa, esse pensamento aqui não tá legal. Epa, vamos lá. Pai, me ensina no teu amor. Como pensar no amor, por exemplo. Dia ruim? Não. Meu dia vai ser incrível, em nome de Jesus. Por quê? Tem alguma coisa, algum embaralho que eu estou vendo pela visão enganosa, tortuosa do mal. Então vamos lá. Então esses pensamentos, entendeu? Aquela pessoa ali é difícil, vai falar alguma coisa, não sei o que. Não. Ninguém tem controle da boca e do pensamento de ninguém. Só que a gente tem controle da nossa boca, do nosso pensamento, do que a gente vai permitir entrar. Não estou num dia legal, vou absorver o que ela vai falar. Mas o problema não é ela, o problema é eu. Vou me recolher, vou meditar. Tô bem, vou lá falar com a pessoa. Oi, não sei o que. Aí ela vai falar as coisas. E você não vai internalizar aquilo, não vai pegar a ofensa, não vai se indignar, não vai julgar. Porque você está centrado no amor de Deus. Agora, se você desviar, se você olhar para outro canto que não seja amor, se recolhe, medita, e é isso que eu estou praticando, sabe? E também, os piores pensamentos, as piores crenças que podem vir, gente, do vitimismo e do egoísmo. Meu Deus do céu. Pobre coitada de mim. Eu sou a rainha do vitimismo. Ai, que vida difícil. Eu tô rindo, gente, mas hoje o dia começou desafiador, porque eu já comecei, tipo assim, ansiosa e dizendo, ai, que vida difícil. Ai, por que a vida dos outros é mais rápido que a minha? Ai, gente, pior pensamento do mundo, e eu sei disso, mas hoje eu acordei mais assim, sabe? Nessa parte do vitimismo, do egoísmo, olhando, né, nosso próprio umbigo. E aí que a gente cai, gente. E assim, eu tô amando que depois desse dia que eu caí, por isso que depois das quedas, a gente se torna mais forte. E os ataques dos demônios, que eu chamo a alma perdida. Por trás dos ataques, tem a chave do que você tem que mudar. Por quê? Quando eles vêm te atacar, eles atacam naquele ponto que tu tem que trabalhar. Só que eu tenho mania de fugir, né? Tipo, meu Deus, e não pensar, eu fico presa na bolha do medo, naquele ciclo do medo. Só que se a gente olhar, sabe quando por exemplo, você sabe que se você fechar a sua casa, tomar as medidas certas, primeiramente orar, entregar pra Deus, fechar sua casa, colocar cerca elétrica, você sabe que isso vai evitar ladrão. O ladrão não vai entrar. E você não teme o ladrão, porque primeiro você tem confiança em Deus, segundo, né, você tomou as medidas certas, tipo, cerca, blá, blá. Mas pode haver acidentes do ladrão entrar e tal. Só que se desesperar vai ser pior. Se reagir também vai ser pior. Reagir assim, né? Reagir com raiva, não sei o que, também vai ser pior. Então, é praticamente isso, os ataques espirituais. Quando o ladrão ataca, você vai ver, por que ele atacou? Não sei o que, você vai pensar... Claro, é assim, gente, é uma metáfora, tá? Claro que na vida real a gente sabe que se o ladrão vier, muitas vezes é fora do seu controle. Mas muitas vezes você pode ver, meu portão tá com problema, tem que consertar, entendeu? Então por trás do ataque tem a resposta daquilo da sua fraqueza, entendeu? Que você tem que trabalhar com Deus. Por exemplo, em mim, eu tenho que trabalhar meu medo, minhas ansiedades, meu vitimismo, meu rancor. Eu preciso fechar a portinha do rancor. E os propósitos, eu tava fugindo dos meus propósitos divinos. Eu sempre acordei também, no meio da noite, com uma luz assim. E toda vez que eu acordo com essa luz irradiante, eu sei que é um aviso
é alguma coisa que eu não tô querendo ver, que eu tô fugindo e tal, que eu não tô entendendo, que Deus tá falando comigo. E hoje eu entendo isso. Mas assim, eu tava fugindo dos meus propósitos, tava com todas as minhas portas possíveis abertas, crenças adoidadas. Não que ainda não esteja com minhas crenças adoidadas, meus embaralhos, que não são meus, porque eu digo assim que não são meus, porque eu acredito que a nossa essência é luz. Quando a gente sai dessa frequência, nossa alma, nossa mente, sai da frequência do espírito de verdade, em verdade tá dentro da gente, aí que a gente sai dos trilhos. Quando a nossa alma cola com esse espírito em verdade, não importa quantas quedas, se a sua alma cair, voltar, cair, voltar, cair, voltar, não importa. O que importa é você se levantar do espírito em verdade. Se você deitar naquela consciência, naquela frequência ruim, aí é ruim. E aí, vixe, já me perdi aqui. Tipo assim, onde é que eu tava? Ai, gente, tá vendo? É horrível. É porque é muita coisa na minha cabeça. Mas é isso. Meu Deus, peraí, que eu vou ter que pausar. Ai, gente, eu voltei. Recobrei minha memória. Então, eu tava fugindo dos meus propósitos. Estava com todas as minhas portas abertas e eu não tava me levantando. Eu estava deitando nessas crenças, né? Eu estava deitando nessas crenças tortuosas. Então, a cada pesadelo que eu tinha com as almas perdidas, doentes, né? Que elas vinham apertando meu medo, vinham apertando minha ansiedade do futuro, preocupação profissional, preocupação com família, preocupação com dinheiro, preocupação com as coisas, preocupação excessiva, né? Preocupação com, fugindo dos meus propósitos. Meu Deus do céu, eu tinha, Jesus amado, o propósito estava na minha frente, eu tinha sonhos, vários sonhos com Deus falando comigo, anjos. O reino dos céus desceu todinho na minha cabeça aqui, na minha alma, em tudo. E eu fugindo dos propósitos. Mas já tô me encaminhando. Espero que sempre que eu deslize, Deus me dê o discernimento e faça eu querer seguir a verdade dele. E é isso que eu tô focando. E assim, quando a gente segue os propósitos divinos, é a chave, sabe? Claro que os ataques, gente, vão continuar, claro. Você tem uma luminária, os mosquitos, eles vão pra cima da luminária? Bem assim, as almas perdidas. Mas esses ataques, eles ajudam a saber qual a fraqueza que você tem que entregar pra Deus, tudo que você tem que entregar, tudo bom e ruim você tem que entregar pra Deus e Deus vai resolver. Então, só que quando eles vêm, os irmãos, as almas perdidas vêm te atacando, eles encurtam o processo do teu, tipo assim, por que eu tô desse jeito? Por que eu tô sendo sucumbida aqui? Os pesadelos estão ganhando força, os pensamentos ruins estão muito aumentados, os intrusivos estão muito gritantes. Por que eles estão fortes desse jeito? O que eu estou acreditando, ingerindo, o que eu estou fazendo que tá... Então hoje eu busco sempre essa consciência do despertar o melhor em mim e estar sempre na frequência de Jeová, nosso Deus Pai. E assim, e não ter medo de cair. Não ter medo de cair. Quando eu tenho medo de cair, eu fico... Você já viu aquela história que a gente só aprende a andar de bicicleta depois das quedas? Não tem medo de cair, não tem medo dos ataques, não tem medo das doenças, não tem medo de... Quer dizer, ter medo, sim, mas não ser controlado. Veio a tribulação, veio a dor. É igual a onda do mar. Você tá ali esperando a onda. Se você esperar a onda ansioso, se desesperar, você não vai conseguir passar por aquela onda. Você vai dar um caldo, ou você vai pro fundo se afogar, ou você vai engolir um monte de água até chegar na beira da praia, não é assim? Aí, o que você vê? Você vê a onda grande. Desespero não vai adiantar, correr não vai adiantar. Aí você vira de banda, ou você fura a onda. Não é isso? Não é assim que a gente faz na onda? Se a onda for muito grande, você mergulha. Se ela for mediana, ainda dá pra virar de lado, se acalmar e esperar ela passar. E pular junto com ela, né? Então, tipo assim, bem assim são as coisas da vida. Ah, mas você fala como se fosse fácil. Eu garanto que você... Na hora eu choro, me desesperneio, claro. Caio, reclamo, murmuro, vitimismo, egoísmo. Mas você
você precisa pedir, nessa hora a gente precisa clamar. Aí que a gente precisa clamar mais ainda e pedir mais discernimento de Deus. E a gente precisa querer o discernimento, querer, né, se apegar das crenças e dizer, Pai, soltar de tudo. O que é que eu faço agora? Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. E pensar que que a vida em verdade é espiritual. Essa casca aqui é que nem é que nem a casca da borboleta, quando ela forma aquele casulo, né? Ela forma o casulo, dói tudo pra aprender e tal, e quando ela, né, pra ela se transformar, né? Ela era uma lagarta, mas ela não fica presa nas coisas do passado, também não fica presa naquela dor, porque ela, e naquela casulo, eu já li que causa muita dor nela, então, quando ela sai, ela voa levemente, sabe? Então, se a borboleta, que é irracional, faz isso, age pelo instinto do amor de Deus, por que a gente não age também assim? Tipo, vê a tribulação, não retém, não fica preso no passado, não fica preso no futuro, e só vai. Isso aqui é apenas uma casca, o mundo é apenas uma escola, que a gente tem que ser grato, que todos os dias a gente tem a oportunidade de recomeçar, e de viver na graça de Deus. Mesmo chorando, caindo, mas sempre buscando voltar para os trilhos e absorver as crenças de Deus, gente. E é isso, gente, que aconteceu. Que as coisas... Foi muitas coisas. Tipo, foram muitas vidas no hospital. Ainda tô, né, investigando mais o negócio do ouvido, da endometriose, mas eu creio sempre que tudo piora quando o seu espírito vai ruim. E nada é por acaso, sabe? Tipo assim, é nas dores que a gente cresce. Então, doenças não vêm por acaso. Ou eu acredito que é alguma coisa que eu estou ingerindo de ruim, ou é alguma coisa que eu preciso enfrentar para eu fortalecer mais espiritualmente, e para me aprender, sabe? Mas as dores, as doenças e tudo não são castigos, mas tudo tem uma resposta, sabe? Eu creio isso, sabe, gente? E eu só cheguei a essa conclusão depois que aconteceu esse monte de coisa, vários pesadelos, alertas de anjos. E, gente, nesse meu processo eu tive tantos sonhos, mas tantos sonhos. E muitos desses sonhos eu transformei, comecei a escrever. E agora eu transformei num livro, que mais pra frente eu vou colocar o link desse livro pra vocês verem. Eu vou falar mais sobre esse livro, que ele encontra-se no Wattpad. Só que um dos sonhos, eu me lembro assim, que o aviso foi, não escute isso, não leia isso com a visão carnal, porque senão vai dar bug, vai bloquear e tal. Tem que se despir de todas as crenças do mundo e você escutar isso e escrever e ler com a visão do espírito, em verdade. E aí você vai conseguir extrair grandes aprendizagens. Esse foi um dos sonhos, assim, que anjos me falaram, assim, sabe? Me deram esse recado antes de eu escrever. E aí, gente, é isso que vai acontecer, é isso que aconteceu, por isso que eu sumi. Foi uma vastas coisas de hospital, quedas, pesadelos, mas tudo foi necessário para que eu tivesse essa evolução. Mas em outros vídeos eu vou explicar também os pesadelos que eu tive. Não tô me lembrando muito, mas eu só me lembro da sensação, sabe? De sentir a presença no quarto e tal. Mas eu vou falar mais sobre isso em outros vídeos, assim. E eu espero que vocês gostem, assim, dessa mudança. Não vai, assim, o que vai mudar no nosso canal é só isso, que não vai mais ter tanta dança, não vai mais ter dança, canto, mas vai ter essas reflexões, vai ter vlogs, vou continuar com meus coisas de cabelo, dicas de cabelo, vlogs, patetices
da vida de Emily, mas principalmente as reflexões. E mais pra frente eu vou falar mais também sobre os sonhos que eu tive, o que eu escrevi nos livros. Vou colocar também o link do livro. Eu espero que vocês gostem, gente, dessa mudança. E eu quero que vocês escrevam aí nos comentários qual é a visão de o que vocês pensam sobre, se vocês já viveram, se vocês estão vivendo momentos difíceis, ou quais experiências espirituais vocês já tiveram, se vocês se identificaram com algumas aqui. E é isso, gente. Espero que vocês fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau! E a mensagem para esse vídeo é: sejamos gratos aos pequenos detalhes da vida e o recomeçar e a misericórdia que Deus proporciona pra gente. O amor que todo dia você tem possibilidade de escolher, sentir e viver a graça do Senhor. Sabe, ser grato desde o interior para o exterior. Tipo, que bênção que eu tenho uma casa, uma comida, uma família, por mais que tenha, né, as dificuldades da vida, mas um trabalho. Cultivar essa frequência de amor e gratidão é a chave da boa vida. E estar muito atento ao que você está cultivando, o que você está, né, ingerindo para dentro da sua consciência, para sua alma. Sempre estar ligado às crenças e atitudes que você está se aferrando, sempre buscando dentro de você o discernimento, que ele cresce à medida que você cultiva. Na verdade, já tá lá grande, só que a sua alma, que é a sua consciência, ela só se expande nesse espírito porque o espírito tá lá, na verdade, tá grande, lindo, maravilhoso, só que a alma só amplia dentro dela se a gente buscar e fazer uma faxina. Assim como a gente faz a faxina na casa, fazer a faxina da nossa alma. Tipo, não, isso aqui vai matar minha alma. Isso aqui vai... Já viu aquela expressão que tem gente que vive... ou a gente tá vivendo como zumbi? O corpo só tá andando porque o espírito em luz tá lá. Só que a tua alma não tá conectado. A alma e o corpo tá sendo levado pela alma, mas o que tá deixando ele em pé ali é o espírito em verdade. Porém, você não tá sentindo ele, que é a graça de Deus. Então você só tá indo. Então, quando a gente faz esse filtro, evita que a gente seja um zumbi, um morto-vivo, entendeu? Então, quando a gente aprende a praticar esse limpa da nossa alma, nossa, os fermentos, né, ruins, gente, essa é a chave da boa vida, gente. Meditar e refletir na palavra do Senhor. Hoje eu estou entendendo isso. Quer dizer, começando, porque eu estou no 0,01%.